Olá, meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós estaremos falando sobre a lição número 4, o título Promessa e Obediência. Lembrando que nós falamos da lição passada, quando nós relatamos sobre as promessas de Deus para a igreja. Nós aprendemos muito o que Deus prometeu para a igreja e também os cumprimentos dela, tanto no passado quanto no presente e também no futuro. E hoje nós abordaremos esse tema, promessa e obediência. Diz assim o texto áureo, aquele texto que ele é centrado na lição. Se amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14 e versículo 15. Bom, nós vemos que amar e guardar também tem aqui o sentido de obedecer. Na verdade, prática, aquela pela qual nós temos que praticar no nosso dia a dia, diz assim: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Veja que praticar essa obediência, ela também vai nos fazer, temos aí, além das bênçãos espirituais, também nós iremos desfrutar das bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Então, vale a pena, como diz a verdade prática, obedecer a Deus para poder ter aí acesso às promessas. Bom, a leitura bíblica em classe vai estar relatada em Deuteronômio 29 e também em Hebreus capítulo 8, onde diz assim: essas palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe, guardai, pois, as palavras desse concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo que fizerdes. O Hebreus 8 diz o seguinte: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca seria buscado lugar para o segundo, para que repreendesse, e ele disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Amém? Bom, a Bíblia vai nos relatar, tanto em Deuteronômio 29, quanto também em Hebreus capítulo 8, sobre a obediência. E essa promessa e também a obediência, nós vamos ver a relação que tem entre essas duas palavras. Nosso Senhor Jesus, ele vai estar sempre requerendo de nós a obediência. Deus também quis de Israel a obediência. E agora, nós como igreja, nós também temos que obedecer a Deus para que essas promessas, elas venham estar sendo aí cumpridas na nossa vida, através da obediência. Bom, a obediência também à palavra de Deus, a obediência também aos termos que Deus colocou na Bíblia Sagrada, como o ide, como também amar o próximo, são vários pedidos que Deus, assim, agindo em Cristo Jesus, pediu para que nós fizéssemos. Nós temos diversas promessas, mas para que elas venham cumprir, exige então aqui a obediência, como diz a introdução. O tópico primeiro vai falar o seguinte: a obediência no Antigo Testamento. Vamos ver o que era e como a gente pode se entender essa obediência no Antigo Testamento. Diz assim o primeiro tópico:
o concerto de Horebe. Esse concerto de Horebe, ele aconteceu quando Israel saiu do Egito. Então Deus ali chamou Moisés para que ele desse ali normas para Moisés, desse leis para Moisés, para que o povo viesse a seguir, para que o povo viesse a obedecer. Então esse concerto em Horebe de Deus para com o povo de Israel, ali naquele deserto, era para poder reafirmar essas promessas que Deus tinha feito para Abraão. Deus disse para Abraão que o seu povo, a sua posteridade, a sua descendência, eles teriam uma terra prometida. Para que essas promessas fossem então cumpridas, Deus tira o povo do Egito, da escravidão, e agora, nas mãos de Moisés como líder, Deus agora entrega leis, entrega estatutos e normas para que o povo venha seguir, para que o povo venha conseguir alcançar ali essas promessas que Deus fez aos seus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então a gente vai ver que esse concerto em Horebe, ele exigia a obediência. E foram então 40 anos no deserto. Nós vamos ver que durante esses 40 anos, infelizmente, muitos desobedeceram, muitos morreram. Mesmo Deus mostrando os seus milagres, o seu poder no deserto, cuidando tanto das vestimentas quanto da alimentação, quanto do cuidado, da proteção, muitos pereceram no deserto. Então esse concerto em Horebe foi um Sinai, quando saiu do Egito. Depois dos 40 anos, Deus não esqueceu do seu povo. E agora chegou às campinas de Moabe. Depois então de 39, depois de 40 anos no deserto, agora, depois dessa grande peregrinação, o Moisés, agora ele reúne o povo de novo. E novamente, ele vai fazer ali o que ele fez há 40 anos atrás. Ele vai trazer para a nova geração, agora era um novo povo, uma nova geração. E ele vai dizer, olha, essas promessas que eu vou falar para vocês, foram promessas faladas por Deus lá no Monte Sinai. E elas eram para serem obedecidas. E aqui, Moisés, então, dita de novo. E ele relata em Deuteronômio, que é o livro que vai repetir aquilo que Deus já tinha falado em Êxodo. E aqui ele vai dizer, olha, existem as bênçãos se você seguir. E existem as maldições se vocês não seguirem. E nós vamos entender que essa obediência, ela traria bênção para o povo de Israel. Traria a proteção, a alimentação, traria as provisões, como sempre ocorreu quando o povo obedecia. E também, quando houve as desobediências, havia também as maldições. Porque cumprindo era a bênção, não cumprindo era as maldições. Nós vamos ver que então, nas campinas de Moabe, já tinha passado os 40 anos. E agora, uma nova jornada, a entrada da Terra Prometida. Nós vamos ver que essas promessas, elas eram provenientes de obediência. Elas eram promessas condicionais. Elas dependeriam da condição da obediência. Deus estabelece ali a ordem, estabelece ali a norma, mas ele exige a obediência para que essas promessas e as bênçãos venham a acontecer. Bom,
Então nós vimos que no Antigo Testamento, a obediência, ela tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa. A obediência, ela era como se fosse algo que o povo teria que ter para que as bênçãos viessem a acontecer. Nós vamos agora entender essa relação no Novo Testamento. Bom, no Novo Testamento nós vamos entrar em Hebreus capítulo 8, como nós falamos. E esse aspecto que também é apresentado no Antigo Concerto mostrou que eles agora apontam o novo para Jesus Cristo, para o Senhor Jesus. E assim como nós vimos que o povo tinha que obedecer a Deus para que as promessas viessem a acontecer, o povo hoje, a igreja, nós temos que obedecer ao Senhor Jesus. A obediência, ela tem que acontecer. Ou seja, Cristo também vai exigir a obediência. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vai vir a obediência. Só que agora vai vir acompanhado da fé. E esta fé, junto com o obedecer, é uma força a mais, porque o obedecer, ele vai exigir aqui do entendimento. O que você tem que obedecer? Qual norma? E agora Cristo chegou. Cristo veio para que esse novo pacto ele venha a ser feito. Ele não anulou o antigo, mas ele renovou o novo. O entendimento agora, o novo concerto, ele foi aumentado, foi desvendado o mistério. As promessas foram até Jesus Cristo. Quando chega em Cristo, as promessas agora, que todas foram pronunciadas, elas eram sombras daquilo que agora é revelado. Então Jesus é revelado. E agora o novo concerto, no Novo Testamento, como é relatado em Hebreus capítulo 8, também vai exigir a obediência. E o Novo Testamento, ele ensina e mostra que a fé e a obediência, elas andam lado a lado. A fé e a obediência, elas estão inclusas até mesmo no versículo de João, capítulo 14 e 15, quando nós lemos que nós temos que, se nós amarmos a Deus, nós guardaremos os seus mandamentos. Então, esse amar e guardar, eles estão unidos à fé e à obediência. E esse guardar também, ele tem um significado de obedecer. Tudo isso significa que nós iremos obedecer a Deus por amor. Por amor. Quando nós amamos de verdade, a obediência, ela vem em consequência. E nós também tiramos aqui até uma dúvida que há entre muitas pessoas. Nós não somos salvos porque obedecemos. É ao contrário. Nós somos salvos e por isso que nós obedecemos. A fé, ela é a certeza daquilo que nós temos, aquilo que é certeza. Então, a fé, ela nos garante a salvação. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus e essa fé, ela é produzida em nosso coração, ainda que surja qualquer coisa, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela emocional, nada vai tirar eu e você dos caminhos de Jesus. Porque essa fé que brota dentro de nós, ela faz nós obedecermos a Deus. Então, a mentira que nós usávamos para que nós íamos usufruir dela para tirar proveito, nós não mentimos mais. Os furtos que aconteciam, nós não precisamos mais de fazer isso, porque a fé nos garante
a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de comportamento. E essa fé vai fazer com que nós obedecemos a Deus. Por isso que a fé e a obediência andam juntos. E então a fé no Novo Testamento, com esse novo concerto, assim como no Antigo Testamento, no Monte Sinai e também no monte, nas Campinas de Moabe, no novo concerto com Jesus também é exigido a obediência. E as obediências, elas vão gerar, elas vão dar ali continuidade na vida hoje da igreja através da obediência a Cristo. E o tópico 3 vai dizer que as bênçãos provenientes da obediência a Cristo, nós vamos ver aqui que existem diversas bênçãos, mas nós vamos abordar sobre as bênçãos espirituais. Por que as bênçãos espirituais? Porque as bênçãos espirituais, elas transcendem essa vida. As bênçãos espirituais, elas nos mostram que existe uma eternidade, algo que nos levará a ser uma nova pessoa. E isso é uma promessa que acontecerá no futuro, onde nós teremos um novo nome, um novo corpo espiritual, uma nova morada e uma vida que nunca mais terá fim. E essas bênçãos espirituais, que são a vida eterna, a coroa de vida, a árvore da vida, né, que nós comeremos o fruto, a coroa da vida, a própria salvação, a ceia que nós passaremos na eternidade com o Senhor, todas essas bênçãos espirituais, elas são do reino de Deus. Mas, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós também iremos usufruir essas bênçãos espirituais. E uma das bênçãos espirituais, quando nós obedecemos a Cristo, é a presença da paz. Que paz é essa? Essa paz não é a paz que o mundo conhece. Essa paz, ela independe de situação. Então, essa bênção proveniente à obediência a Cristo, ela traz a paz interior. Aquela paz que nós podemos estar passando por qualquer situação, qualquer fase da vida. Seja ela, como eu falei, financeira, emocional, conjugal, qualquer crise. Essa paz, ela nos tranquiliza e nós colocamos e buscamos em Deus ali recursos e ferramentas para a gente resolver as situações de forma tranquila, de forma pacífica. E essa paz, ela também nos faz, nós temos uma diferença. Enquanto o mundo traz guerra intelectual, guerra civil, nós queremos pacificar as coisas. Então, é uma grande bênção proveniente daquele que obedece a Cristo. Nós também temos a justiça como também uma bênção espiritual. Nós, ao andar em retidão, nós veremos o que é justo e aquilo que é errado. E nós buscaremos sempre essa justiça, porque ela estará dentro de nós, ela estará no nosso interior, onde o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele trabalhará para que nós sejamos pessoas justas. Lembrando que o Espírito Santo que está dentro de nós, que vai trabalhar esses frutos. E essas bênçãos provenientes à obediência a Jesus Cristo, elas são para hoje, para agora. Basta nós obedecermos a Jesus, que nós também usufruiremos tanto da paz quanto da justiça. E também nós temos outra bênção chamada de alegria. Essa alegria do Espírito Santo, ela nos faz nós estarmos alegres, independente de situação. Hoje, muitas pessoas procuram a felicidade, procuram a alegria. E nós, por obedecermos a Cristo, ela estará sempre dentro de nós. Essa alegria, essa felicidade, ela não está condicionada a tempo, se é noite, se é dia, se é tarde, se é manhã.
essa alegria, ela é dentro de nós, porque a presença do Espírito Santo, ela é real e ela é 24 horas, ela não sai. Então veja que as promessas de Deus requer obediência. Então a promessa e a obediência, elas estão correlacionadas, elas estão juntas uma da outra. Nós vimos tanto no Antigo Testamento como também no Novo o requerer da obediência. Nessa lição, nós falamos sobre a obediência e o relacionamento com Deus. Tanto na perspectiva do Antigo como no Novo, nós vimos que, mesmo no Novo Pacto, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer ao Senhor Jesus. E essa promessa de paz, essa promessa de alegria, essa promessa de justiça, ela só tem quem obedece os preceitos, as normas, os mandamentos do Senhor Jesus. Que nós venhamos ser direcionados por Deus, que nós venhamos ler a palavra do Senhor e entender que tudo que o Senhor Jesus fez, nós temos que obedecer o que Ele falou e seguir os seus passos, para que nós venhamos usufruir dessas promessas. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha nos fortalecer a sermos obedientes aos seus mandamentos. Que Deus te abençoe e graças a Deus.